Estamos de volta com o Tribuna Independente nesta sexta-feira em que o tema é solidariedade. E para falarmos sobre solidariedade nessa noite especial em que falamos de coração, em que queremos despertar sensibilidade, tem uma causa no mundo que é o combate à fome e ao desperdício de alimentos. E é bom ver algumas pessoas que são verdadeiros guerreiros e estão envolvidos nessa causa. Tenho a alegria de receber dois desses guerreiros envolvidos nessa causa. Rosana Perrotti, que é a fundadora da plataforma Sinergia. Seja muito bem-vinda. A gente esperou você. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada por estar aqui novamente. É uma grande honra. Obrigada mesmo. E a alegria também de a gente receber um outro batalhador, o deputado federal pelo PPS de São Paulo, Arnaldo Jardim. Seja muito bem-vindo, deputado. Que bom que está envolvido nessa causa, em causas boas. Muito obrigado, Alcides. Um grande abraço a todos vocês. Saudar todos os amigos da Rede Vida. O Neto, com quem me encontrei aí, um feliz reencontro, que é o nosso diretor-geral aqui da Rede, estar no seu programa, Alcides. Nós estamos fazendo aqui na sexta-feira pós-carnaval, né? Exatamente. Carnaval é sempre um período de abundância, por um lado, né? Mas nós iniciamos a quaresma, que é exatamente esse período de reflexão, a solidariedade que você propõe. Eu quero parabenizá-lo por isso. Como tema do programa, tem muito a ver com aquilo que a nossa querida Rosana dinamizou, nos propôs, e nós estamos muito engajados nessa questão. Eu queria pedir que vocês nos ajudassem a entender a dimensão do problema ou a dimensão da solução com números concretos. Fome no mundo, desperdício. Tem alguns números que possam me ajudar e ajudar o telespectador nesse momento? Com certeza. Vou me referir aqui a dados da FAO, dados bastante recentes, que 1/3 dos alimentos no mundo são desperdiçados. Eles têm basicamente como destino os lixões, aterros e incineradoras. E, por outro lado, nós sabemos que cerca de 2 bilhões de pessoas não consomem nutrientes suficientes para garantir saúde. E, no mínimo, 800 milhões de pessoas não têm qualquer acesso ao alimento, ou seja, sofrem de insegurança alimentar, fome extrema. E, infelizmente, o Brasil também faz parte dessas estatísticas. Do lado do desperdício, é um dos campeões no desperdício de alimentos, também por conta das dimensões do Brasil. É muito difícil garantir que o alimento consiga chegar aos destinos, porque é altamente perecível. E tem toda a questão de logística, então acho que o Brasil está em torno de uns 60% de desperdício. Quando a gente fala 60% de desperdício, eu estou imaginando assim, na minha ignorância sobre o tema e no meu desejo de aprender mais. Será que as famílias desperdiçam? Porque eu me lembro, por exemplo, da minha avó dizendo assim, come até o final, não é para desperdiçar, pega menos. São as famílias que desperdiçam, são os indivíduos enquanto assim cidadão, né, concreto ali, ou será que são empresas, são restaurantes? Onde é que está o grande nó da questão? Está bastante pulverizado. Até chegar na indústria, cerca de 50% dos alimentos são desperdiçados, mas também cerca de 20% estão junto aos consumidores. E é óbvio que o Brasil ainda não tem leis que permitam revalidar alimentos, como, por exemplo, é possível na Europa. E, ao chegar próximo da data de vencimento, os supermercados são obrigados a retirar esses alimentos das gôndolas e é impossível prever a expectativa de consumo exatamente. Então, sempre vai ter uma quantidade de alimentos que são retirados da gôndola. E, se somar todos os supermercados, os volumes são bastante expressivos. Deputado Arnaldo Jardim, quando a gente vê um deputado envolvido em causas nobres, em causas boas, a gente desperta lá dentro assim, a esperança. O que é que levou o senhor a decidir, num determinado momento, eu quero abraçar essa causa? Por uma certeza, Alcides, que você me dá a oportunidade de expor aqui, é de que é possível mudar esta situação. A nossa Rosana, querida, apresentou dados muito eloquentes. Nós desperdiçamos. Nós temos hoje cerca de 2 bilhões de pessoas que têm carência de nutrientes.
e temos outras pessoas, tanto que se alimentam muito mal. Só que esse mesmo mundo que tem essa mancha, que deveria tirar o sono de todos nós, por outro lado, é o mundo em que nós temos hoje como problema de saúde endêmica, epidêmica dos países desenvolvidos, a obesidade. Houve um tempo anterior, Alcides, e isso se discutiu muito, tinha uma tal chamada teoria de malthusiana, dizendo o seguinte, que o nosso planeta não poderia ultrapassar um determinado volume de habitantes sob pena de que as pessoas não teriam mais alimentos. Hoje o nosso desafio não é isso, é mito, tá certo? A quantidade de alimentos que temos é suficiente. A quantidade de alimentos melhor distribuída e não desperdiçada, tá certo? Significaria que todos se alimentariam bem e com qualidade. Uma coisa muito correlata que nós estamos trabalhando dentro daquilo que é mais do que um projeto que eu tive o privilégio de ser depositário dessa confiança para subscrevê-lo. Daqui a pouco nós vamos lhe dar um pouco mais de detalhes, se você permitir, sobre isso aos telespectadores. Nós tivemos a sensação e a perfeita consciência, que é aquilo que a Rosana também declarou, que nós queremos fazer uma mudança cultural. Uma mudança cultural que passa pelo comportamento da família, passa pela atitude do empresário, passa pelos governantes que têm que se sensibilizar com relação a isso. Como que nós admitimos que o Brasil, que bateu esse ano o recorde de maior produtividade mundial de soja, nós tenhamos o desperdício que tem? A imagem clássica é o caminhão que vai despejando na estrada, chega depois na hora da exportação no porto, chega depois no desperdício na hora da industrialização ou chega depois na casa de cada um de nós. Essa cadeia toda dá esses números que a Rosana falou. O senhor usou uma expressão, alimento que temos. O senhor usou a expressão no presente. Isso significa, se eu entendi direito, que a gente não precisa, então, produzir mais. Não é que agora, então, nós vamos, assim, incentivar ainda mais a plantação. Vocês não estão falando disso. Vocês estão falando de se aproveitar melhor daquilo que já existe. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Na verdade, o que nós produzimos hoje é suficiente para alimentar o dobro da população do planeta. Então, nós estamos falando de um melhor aproveitamento daquilo que foi produzido e, portanto, consumiu energia, água, ou seja, já teve todos os insumos alocados e, portanto, devem cumprir com o seu objetivo principal, que é alimentar os seres humanos. O Papa Francisco tem sido extremamente solidário e, ao mesmo tempo, atento a essa questão. Ele tem despertado o senso crítico e despertado as pessoas, os cristãos e não cristãos, toda a população do mundo a respeito dessa temática, a fome. Inclusive, ele fala sobre essa campanha de combate à fome no mundo. Vamos acompanhar. Cari fratelli e care sorelle, oggi sono lieto di annunziarvi la campagna contro la fame nel mondo lanciata dalla nostra Caritas Internationalis e comunicarvi che intendo dare tutto il mio appoggio. Questa confederazione, insieme a tutte le sue 164 organizzazioni membro, è impegnata in 200 paesi e territori del mondo e il loro lavoro è al cuore della missione della Chiesa e della sua attenzione verso tutti quelli che soffrono per lo scandalo della fame con cui il Signore si è identificato quando diceva: avevo fame e mi avete dato da mangiare. Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa 1 miliardo di persone che ancora oggi soffrono la fame. Non possiamo girarci dall'altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a disposizione nel mondo basterebbe a sfamare tutti. Invito tutte le istituzioni del mondo, tutta la Chiesa e ognuno di noi come una sola famiglia umana a dare voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce diventi un ruggito in grado di scuotere il mondo. Questa campagna
vuole anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre scelte alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle risorse a nostra disposizione. Preghiamo che Dio ci dia la grazia di vedere un mondo in cui mai nessuno deva morire di fame. Quero agradecer à Caritas Brasileira por esse vídeo e também pela tradução. E obrigado a vocês por terem nos cedido essas imagens. Eu estava pensando aqui, escândalo da fome, é a frase usada pelo Papa. E ao mesmo tempo eu me lembrei que quando eu era pequeno, alguém dizia assim, só quem passou fome é que sabe o que significa passar fome. Será que falta sensibilidade por não ser uma realidade vivida por tantos outros milhões ou bilhões de pessoas? Falta sensibilidade? Eu acho que um pouco, talvez seja essa questão, mas eu acho também que tem a questão de que as empresas talvez ainda não tenham encontrado soluções, principalmente tecnológicas, que garantam que o alimento que estava quase para vencer, que realmente vai ser consumido com segurança. Daí que a plataforma Sinergia conseguiu, através de uma pesquisa envolvendo especialistas, encontrar tecnologias que hoje estão à disposição, inclusive o Brasil tem essas tecnologias e podem ser oferecidas. O que são essas tecnologias? São tecnologias que permitem que o alimento, qualquer alimento que seria desperdiçado, ganhe vida útil. A gente consegue prolongar qualquer alimento em até 2 anos de vida útil. Ele seja nutritivo, a gente consegue preservar toda a capacidade nutricional do alimento que foi beneficiado. Ele seja seguro, absolutamente seguro, certificado inclusive, e saboroso. Então a gente tem um alimento que, ainda que não exista fome no mundo, que é o que a gente espera com esse apelo do Papa Francisco, que em breve a gente não sofra mais desse mal, também não faria sentido continuar jogando esses alimentos no lixo. Então a gente poderia estar reservando esses alimentos para uma situação de catástrofe, porque essa sim, ninguém tem garantia de que não vai sofrer. Exatamente, garantia, ninguém tem garantia de nada. Eu já vi tanta gente que, assim, em momentos de muita segurança, eram tão prepotentes, depois chega uma curva da vida aqui, uma curva ali, nos pega de surpresa, dá uma mexidinha ou uma mexidona. Quando a gente fala sobre movimentação no Congresso Nacional, quando a gente fala sobre mobilização popular, deputado Arnaldo Jardim, o que está acontecendo na vida política e, ao mesmo tempo, de sensibilidade da política em relação à fome no mundo, no Brasil, de forma especial? Olha, eu sou daquelas pessoas que busca sempre olhar o sinal de vida, sabe, Dalcides? Boa. No momento em que nós temos tanta desesperança, no momento que há tanta falta de crédito, inclusive nas instituições políticas ou do poder constituído, nós temos que ver isso. Essa sacudida que você se referiu, que vem das ruas, vem dos movimentos, ou vem desse silêncio ensurdecedor, do qual falou o Papa Francisco, eu acho que isso que nos comove. Deixa eu fazer uma referência sobre esta fala, que é emocionante e você nos brindou em exibi-la aqui no seu programa. Ela aconteceu no dia 10 de dezembro do ano passado, 2013. Por quê? Porque no dia 10 de dezembro se comemora a Declaração Mundial Universal dos Direitos Humanos. Ela foi promulgada no dia 10 de dezembro de 48 pela ONU, 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. E o Papa Francisco, intencionalmente, a Caritas, organizaram um encontro que ocorreu em Roma, do dia 7 até o dia 10. O nosso querido Dom Odilo estava lá, tá certo? Estava lá roçando, que participou desse encontro importante, que congregou as agremiações, o Papa mencionou, de 164 países, para poder fazer a primeira campanha do seu papado. O Papa Francisco, hoje nós estamos aqui no dia 7, sexta-feira, não é? Sim. Tá certo? E dia 13, a semana que vem, ele comemora 1 ano do papado, do Papa Francisco. E essa foi a primeira campanha organizada que ele lançou. E lançou exatamente em cima disso. Aqui no Brasil, o que ocorreu? A Caritas Internacional, junto com a plataforma Sinergia, um conjunto de entidades, Dom Odilo Scher, sempre muito animador disso tudo e orientador, constituiu-se e decidiram que esta campanha, que tem um aspecto tecnológico,
para você ter equipamentos que possam processar o alimento. Certo. E ele processado possa ser conservado e ser utilizado, não desperdiçado. Esse equipamento pode funcionar ali num porto de pescado, onde o pescado é jogado fora, tá certo? Ou pode funcionar no Ceasa, ou pode funcionar num supermercado, em que ali com data vencida o alimento possa ser um descarte que bem organizado, tá certo? Você possa ter um destino adequado a isso, processado. Tudo isso fez com que me procurassem para sugerir um projeto de lei. O projeto institui a função social do alimento. Foi muito inspirado por advogados como a Rosana, como José Valverde, como a desembargadora Consuelo Yoshida e pelo curso de Direito da PUC de São Paulo. Eu levei o projeto, aperfeiçoamos e eu o apresentei. Por isso que eu queria, se você me permite, claro, aqui... e em que pé estão as coisas agora, concretamente? Até pedindo para a Rosana, que Sim. pelas palavras dela sai até mais graciosa do que eu aqui a narrativa, tá certo? Que ela pudesse nos contar a vocês todos, e a você e a todos os telespectadores, como foi nossa andança em Brasília, tá certo? Mas desde dizer que esse abaixo-assinado que nós queremos fazer é para apoiar esse projeto. E se você permitir, nós colocarmos o link, as pessoas que acessarem por aí poderão estar dando o seu apoio a esse projeto que nós queremos tramitar aí. Qual que é o link? A nossa produção já dispõe do link, tá Sim. certo? E vai apresentar aí na tela de vocês, então, Ótimo. para que nós possamos ter com isso um vínculo de vocês. Projetofome.org. Projetofome.org. Você vai poder participar desse momento que eu chamo assim de um momento novo. Eu não me lembro de nenhum momento na história do nosso país que a gente teve tanta objetividade no combate à fome. Eu acho que o Brasil evoluiu bastante, várias iniciativas, mas todas as iniciativas de pequena escala. O que eu acho que está sendo uma grande surpresa para o Brasil e para o mundo é que a gente estava falando da fome como escândalo, mas o desperdício de alimentos é um grande escândalo que ninguém percebia. E graças, aí eu quero agradecer também o trabalho do deputado Arnaldo Jardim, que é o autor da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e é um trabalho que o Brasil levou 20 anos para evoluir e finalmente esse ano essa política nacional entra em vigor. Por que isso é uma grande oportunidade? Porque esses alimentos que eram desprezados em aterros e lixões e geravam um impacto ambiental gigantesco, agora vão ser tratados de uma forma diferente. Então, o Ministério Público está, óbvio, convocando os setores para que eles encontrem uma solução que seja de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que, portanto, deixe de gerar um impacto ambiental. Ora, nesse momento, a gente começa a apurar a quantidade de alimentos que são descartados em aterros, lixões, incineradoras. E, mais recentemente, tem um trabalho da FAO também, que criou um projeto chamado Save Food, Salvar Alimentos, com o objetivo de salvar vidas, e publicou, inclusive, que o desperdício de alimentos custa 750 bilhões de dólares da economia global. Ora, estamos jogando não só alimentos e vidas no lixo, nós estamos jogando dinheiro. Então, vamos aproveitar esse recurso e destinar para tecnologias que possam processar esses alimentos. E detalhe, ao final o alimento é 100% doado para populações que padecem pela fome. A gente tem uma parceria com a Caritas, que está presente em 175 países, e que vai poder levar esse alimento adequadamente para quem enfrenta a fome. Quando a gente fala sobre tecnologia, porque vocês estão aqui citando uma máquina, estou imaginando como deve ser essa máquina, se essa máquina é cara, se não é cara. Eu queria saber um pouquinho mais de detalhes do que se trata quando vocês falam de tecnologia para se aproveitar destes alimentos que, teoricamente, não seriam, a princípio, aproveitados. Sim. Nós estamos falando de um conjunto de tecnologias que foi pela primeira vez integrado e nós temos hoje a capacidade de produzir essas tecnologias em 60, 90 dias. Óbvio que para atender a política nacional de resíduos sólidos, nós precisaríamos ter essas tecnologias em cada município, pelo menos uma que atende um volume inicial e depois vamos incrementando de acordo com a demanda de cada região. E quem vai pagar isso? Então,
Quem vai pagar? Hoje, quem está pagando para jogar fora vai converter aquilo que ele jogava na incineradora, vai pagar para financiar a tecnologia. Por exemplo, para se incinerar 1 tonelada de alimento, qualquer alimento, custa R$1.000. Por R$1.000 a gente processa esse alimento e no final o alimento está certificado, isento de qualquer micro-organismo e é 100% doado para o combate à fome. Eu comecei falando de solidariedade, mas já estamos num passo de solidariedade e inteligência ao mesmo tempo, né? Me parece que as coisas são... Pensando nisso, e até para poder evoluir, se me permite, Alcides, nessa rodada que demos recentemente, nós fomos em Brasília aos ministérios. Vou pedir que depois a Rosana, se você permitir, comente o que foi a nossa ida ao Ministério da Fome, ao Ministério do Meio Ambiente, que é essa questão também da volta do alimento, e fomos, para ficar no seu tema, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, para exatamente buscar tecnologias alternativas, desenvolvimento de novos equipamentos, numa busca persistente de diminuir custos, aumentar oportunidade, ter mais agilidade para que isso seja uma coisa de mais fácil execução. Noite de conhecimento, noite de solidariedade, noite de esperança. Acho que é essa a grande palavra. E eu realmente estou me animando muito com o discurso da fundadora da plataforma Sinergia, Rosana Perrotti, e do deputado federal pelo PPS de São Paulo, Arnaldo Jardim. Vou fazer um rápido intervalo e eu já volto já. Nesse intervalo, eu gostaria muito assim, de pedir, em nome da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e assim, com o desejo que nós temos aqui na Rede Vida, de chegar até o seu coração e dizer assim, colabora com esse grande momento que a gente vive, de sanar algo que tem sido um verdadeiro momento difícil da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, 021 3003 1290. Aí você diz, Alcides, eu posso doar R$20. Tecla, lá na tecla 1, número 1. Ou então você diz, eu posso ser mais generoso, R$50, tecla 2. R$100, tecla 3. Você diz, não, Alcides, eu entendi que nós precisamos saudar os investimentos feitos pela Jornada Mundial da Juventude, em que eram mais de 3 milhões de jovens. Imagina você dar uma festinha em casa, por exemplo, e você reúne a família, você sabe o quanto custa. Imagina reunir 3 milhões de pessoas. E quem agora precisa saudar todos os investimentos é a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Aqui na Rede Vida a gente quer ser solidário, a gente quer ajudar nesse momento porque a gente sabe da seriedade de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. 021 3003 1290. O telefone agora no intervalo é o pedido que a gente faz em nome da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Rápido intervalo, volto já.